Está agora no ar o comentário com assinatura que às quartas-feiras, perto então da hora de almoço, é da autoria de Filipe Rebelo. Filipe, bom dia. E vamos então começar por falar então deste Ruben Amorim, deste Sporting de Braga e da qualificação para se ser treinador principal na Primeira Liga, a propósito então da ascensão de Ruben Amorim, de treinador dos Sub-23 do Sporting de Braga, treinador principal, e depois com os resultados que se conhecem. Ora, muito bem, então bom dia a todos. Eu gostava então de facto de começar o meu comentário desta semana falando do Ruben Amorim. Isto porque me parece bastante pertinente e muito atual, dado o brutal sucesso que o Ruben Amorim tem tido neste seu início auspicioso, digamos assim, como treinador do Braga. Eu sei que este tema já foi endereçado várias vezes na comunicação social, também já li várias coisas sobre isso, mas olha, o Ruben até agora já encostou o Porto à boxe, passa a expressão, por 2 vezes. E melhor ainda, a primeira vez em casa do Porto, o que por si só é absolutamente notável. E da segunda vez acabou mesmo por ganhar um troféu ao Porto, como todos vimos no final da Taça da Liga. E, portanto, a questão do momento é mesmo esta: falta de qualidade a Ruben Amorim, ou seja, falta de qualidade para ser o treinador principal do Braga, pelo simples facto de não ter as qualificações necessárias para isso, ou se calhar melhor ainda, falta de qualidade por não ter as qualificações que foram estipuladas como necessárias para se poder treinar um clube, enfim, da Primeira Liga, e que foram decididas essas condições por burocratas que sabem muito menos de futebol do que o Ruben Amorim. Esta é que é a questão essencial, mas isto não faz sentido nenhum. Quer dizer, eu gostava de falar um pouco sobre toda esta loucura e esta estupidez em torno da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, a ANTF, não é? E dessa suposta falta de qualificações para o Ruben treinar na Primeira Liga. Como estava a dizer, este assunto já foi debatido várias vezes, mas eu não tive ainda hipótese de o endereçar e, portanto, gostava de falar um pouco sobre ele agora. Este diferente entre a ANTF e o Ruben não é propriamente novo. Estas sumidades já o tinham denunciado e castigado por exercer a profissão sem o devido diploma. Eu estou-me a rir, mas porque isto não tem piada nenhuma, porque eles fizeram ao Ruben, como é lógico, mas tem graça é pensar na importância que esta gente acha que tem. E, portanto, denunciaram o rapaz, foi castigado por exercer a profissão sem o diploma, ou seja, as tais devidas qualificações. Eu sei que aqui é o quarto grau, não sei do que, mas aquilo não interessa para nada, aquilo não me diz rigorosamente nada. É tão oco que não me diz rigorosamente nada. Isto aconteceu quando o Ruben estava inscrito como treinador estagiário salvo erro do Casa Pia. E acho que ele foi apanhado a dar indicações, veja-se bem aqui o nível de estupidez, foi apanhado a atuar como técnico principal durante 1 ou 2 jogos, ou o que é que foi. E veja bem o nível, atuar como técnico principal, quer dizer, como se isto fosse, sei lá, como se fosse um qualquer meliante que se faz passar por polícia no meio da rua para ganhar uns dinheiros com isso, quer dizer, isto é surreal. Isto, segundo o conceito de disciplina, portanto, que não é o caso, e como consequência o impediu de ser inscrito como técnico durante 1 ano. Mas ele nunca enganou ninguém, ele nunca disse ter habilitações que não tinha. Nunca enganou ninguém, mas o pior disto tudo é a forma como isto é tratado, como se fosse quase um crime, porque há uma multa associada e há um castigo associado, que é durante 1 ano não vais treinar. E, portanto, infelizmente que o Ruben recorreu ao Tribunal Arbitral do Desporto, não é? Que, embora seja uma entidade relativamente recente, é um tribunal, e é formado por juízes e por pessoas do direito, e, portanto, o tribunal deu-lhe razão e liberou para a prática desportiva. Ou seja, um tribunal, que é um órgão cuja finalidade é exercer a jurisdição e, portanto, em poucas palavras, cuja finalidade é resolver litígios, pronunciou-se sobre um assunto da Associação Nacional de Treinadores de Futebol e pronunciou-se assim, sei lá, sobre um assunto de uma associação que é basicamente pouco mais que nada. Esta comparação que eu estou aqui a fazer tem um princípio e tem uma lógica, que mostra-nos a triste realidade, porque quando a ANTF é comparada com as fundações, com a importância, com a essência, com o relevo, com a história, com a solidez de uma instituição, como por exemplo um tribunal, a Associação Nacional dos Treinadores de Futebol não tem qualquer tipo de ponto de apoio. Quer dizer, este tipo de associações estão ainda a dar os seus primeiros passos na história da humanidade. E o seu crédito, para todos os efeitos, é quase nulo. A sua validade é, no mínimo, extremamente discutível e é importante que as pessoas não se levem demasiadamente a sério. Olha, eu vou ler aqui uma parte do comunicado da ANTF que tenho aqui à minha frente.
deixa-me cá ver bem. Bom, vacuidades. Isto é tudo tão desinteressante, Rui, que eu sinto que alguns dos meus neurónios se suicidam quando leio toda esta quantidade de estupidez junto no mesmo texto. Está aqui, olha, está aqui, ok, deixa-me ver. Depois, uma quantidade pornográfica de estupidez, eis o que a NTF diz. Sublinhamos que cada vez mais a melhoria do futebol passa pelo aumento das qualificações profissionais e estas pelo aumento do nível quantitativo e qualitativo da educação e formação profissional. Ora bem, vamos analisar esta frase então. Para já, eu sou um defensor óbvio e evidente de formação, como é lógico, mas é absolutamente necessário que se entenda aqui que não estamos propriamente a falar de um curso canónico tirado numa universidade, cuja validação da sua prática tem séculos de existência, séculos. A universidade é uma instituição medieval e, portanto, tem imensos séculos de existência e, como acabei de dizer, e teve mais do que tempo para validar na prática a sua existência e a sua importância absolutamente vital para, sobretudo, enfim, agora neste momento pelo mundo inteiro, mas durante muitos séculos para a sociedade ocidental e, portanto, europeia, maioritariamente, não é? E muita coisa mudou desde então, mas há coisas que permanecem óbvias para toda a gente. Um médico tem que ter uma formação superior acreditada, isto é óbvio. Um médico está a mexer com a vida das pessoas, não é? Um advogado também tem que ter, um juiz, isto também é óbvio. Um engenheiro civil, por exemplo, que vai elaborar estruturas como prédios ou pontes por onde vão passar, sei lá, milhares e às vezes milhões de pessoas, é óbvio que tem que ter uma formação superior que seja acreditada por seus pares, por pessoas, enfim, seus pares atuais, mas pessoas que antes saberiam muito mais do que ele. Já, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Um engenheiro informático, por exemplo, é uma coisa completamente diferente. Vou-lhe contar uma história interessante, rapidamente e verdadeira, porque se passou comigo. Eu tive em tempos um explicante que estudava engenharia informática numa faculdade de topo aqui em Lisboa, e eu estava ainda no terceiro ano, ainda com coisas para trás, etc., por fazer, não sei o que, tinha pouca paciência para aquilo, e portanto longe de acabar o seu curso, que na altura tinha 5 anos. E candidatou-se a um lugar na Google, e a Google fazia um screening test aos candidatos por etapas em que vários dos seus técnicos estavam encarregados de fazer um número X de questões, e portanto primeiro um, depois outro e outro, até chegarem à conclusão ou que o candidato estava admitido, ou então que tinha falhado na sua admissão. Normalmente era esta última e muito rápida. Ao fim de algo, o primeiro, segundo screen test, a coisa era posta de lado. E essas questões vinham com um grau crescente de dificuldade para avaliar os conhecimentos do candidato. E ele respondeu de forma tão brilhante e imediata que no final do terceiro ou da quarta pessoa que estava a entrevistá-lo, rapidamente eles perceberam que ele era uma máquina, por uma ou duas questões em que ele versava coisas muito específicas que era preciso ser mesmo top e muito bom para saber. Não é a minha área, não sei, já justifico, na altura sei coisa que era, neste momento já não consigo dizer. E olha que eu tinha outros 2 ex-explicantes que já tinham acabado o curso, e tinham sido meus explicantes anos antes, e que fizeram exatamente o mesmo teste e que falharam. Ou seja, e tinham um curso, e falharam porque lhes faltava qualquer coisa no seu conhecimento, como é lógico, de qualidade. Portanto, pouco tempo depois eu estava a olhar para o puto ao lado de um carrão em frente à Google e sem curso algum. Está a ver a comparação? Quer dizer, o grau aqui não interessava para nada. Ou seja, há coisas para as quais o grau não interessa para nada. Portanto, esta é uma delas, não é? A do treinador. Esta é uma delas, claramente. E agora outra pergunta que lhe faço enquanto também formador, e tendo falado então da universidade, acha normal que um curso de treinador, ter o 4º nível, demora mais tempo que a obtenção de uma licenciatura, seja pré ou pós-Bolonha? Eu acho que isso é surreal, Rui. Porque vamos lá dizer uma coisa. Eu já gostava e achava interessante saber o que é que se ensina no curso, nesses cursos. Para saber exatamente, não sei, não tenho acesso aos currículos, mas achava super interessante saber exatamente o que é que se ensina. Mas é surreal. Isso é, no fundo, uma inércia que se põe. É quase uma coisa, não sei, que se define para se proteger quem já é treinador da chegada de novos treinadores, sabe? Para não tirar, entre aspas, o lugarzinho. Porque é surreal, porque há montanhas de gente, há imensos novos treinadores com uma qualidade incrível e com uma qualidade intrínseca incrível também, com um percurso de conhecimento completamente diferente dos que já cá estão, e que estão a chegar com imensa qualidade e que têm lugar nas equipas de Primeira Liga, se calhar mais do que outros que têm as qualificações todas, mas que como treinadores no final valem metade. Ou seja, o Ruben, por exemplo, aprendeu mais se calhar num treino com o Jesus do que poderia aprender a vida toda, provavelmente com esses burocratas. Eu pergunto quem é que são os formadores, quer dizer, é o Jesus, é o Guardiola, ou o Klopp,
Quer dizer, são pessoas que sabem muito mais do que o Ruben de futebol e de outras coisas também. Pelo amor de Deus, quer dizer, os treinadores fazem isso na prática. Forjam-se no exercício da sua arte todos os dias. Como jogadores, a grande parte deles, como foi o caso do Ruben, isto faz sobretudo pelo contacto que vão tendo com as diferentes metodologias dos vários treinadores que os vão treinando. Esta é que é a verdadeira formação do treinador. É ser formado por outros treinadores que os ensinam e que os orientam como jogadores, nesse caso, não é? Mas que vão aprendendo, quer dizer, e não aprendem todos, como é lógico, mas depois há uma forma de fazer essa triagem. Se calhar eu pego X jogadores que foram jogadores do Jesus, por exemplo, e que aprenderam alguma coisa com ele, mas seguramente eles não são pessoas iguais e haverá uns que terão tido muito mais, terão feito muito mais proveito daquela informação do que outros, mas isto tem que se saber na prática. Isto eu sei, sei lá, vendo o trabalho na prática, falando com a pessoa, conhecendo o nível de inteligência, tudo, percebo, ou seja, deveria ser suficiente dizer algo como eu fui treinado por JJ durante X anos e agora vou treinar uma equipa. E estão aqui os resultados, que poderiam ser uma equipa de primeira divisão, como é lógico. Mas ao final de um tempo, a qualidade começa por se mostrar. E, portanto, eu lembro-me do JJ dizer, não sei se o Rui se lembra, que o Ruben era um joker. Lembra-se desta expressão do JJ? Sim. Que era o joker. Pronto, que era o jogador que ele podia pôr em várias posições diferentes, etc. Esta é uma das expressões engraçadas que o Jesus utilizava. Mas eu entendo o que é que ele quer dizer com isto. Ele dizia que o Ruben, para além de poder fazer várias posições, como é lógico, mas ele aqui afirmou intrinsecamente um pouco que o Ruben tinha a inteligência e a capacidade necessárias para entender o jogo nos seus vários momentos. E que em diferentes posições e funções dentro de campo ele agia bem, ou seja, no momento defensivo e no momento de construção, por exemplo. E isto era visto da parte do Jesus como uma qualidade, e claro que é uma qualidade. Portanto, ele aprendeu seguramente muito mais com o Jesus, e não sei se ele considera que o JJ foi não sei se ele se considera discípulo do Jesus, por assim dizer, mas acho que jamais alguém poderá negar, nem ele próprio, a absoluta influência que um treinador como este teve na forma como ele vê e como pensa o futebol, está a ver? Pronto, e o Ruben tem uma outra coisa, ele tem inteligência, tem intuição para transformar esta sua experiência em conhecimento valioso. Aqui é que está a diferença. É que há pessoas que se calhar passaram pela mesma experiência que o Ruben e que não têm esta inteligência e esta intuição. E como é que isto se avalia? Não é com uma qualificação, seguramente, que demora anos a fazer. Não é isto que está a ser feito ali. Avalia-se, por exemplo, sendo treinador e defrontando o Sporting e o Futebol Clube do Porto, que juntamente com o Benfica são as melhores equipas portuguesas. Não tenha dúvidas. E olha, é interessante também ver-se o caso do Sapinto. O Sapinto estava antes do Ruben à frente do Braga, não é? E só por comparação, as diferenças estão na base. Quer dizer, as qualidades intrínsecas de um e de outro, no seu percurso particular também, a sua inteligência, etc., mostra a diferença clara. Quando o Ruben chegou ao Braga, parece que os jogadores todos respiraram de alívio e começaram a jogar exatamente aquilo que sabiam jogar, porque o Braga tem uma belíssima equipa, vamos deixar-nos histórias. E, portanto, óbvio que esta questão, por exemplo, o Ruben também tem uma boa capacidade de comunicação, bem melhor que a do Sapinto, não é? Não quer dizer que isto faça um bom treinador, mas também é um itemzinho, um check na checklist para ser um bom treinador também, porque a comunicação é importante. E, portanto, este tipo de coisas, meu caro, isto não se ensina informação alguma, quer dizer, a pessoa pode-se melhorar. Agora, ensinar do zero e do nada uma pessoa que não sabe comunicar é muito complicado. Ou seja, eu ensino a montanhas de andes e sei exatamente o que isto é. Portanto, a maioria do futebol não passa pelo aumento das qualificações profissionais. Em algumas coisas, sim, eu considero que é importante, mas ouça, tantos anos, é o que o Rui estava a dizer, são anos e anos e anos para só obter aquele grau. É surreal aquilo, olha, quase como, sei lá, como um presidente de um clube dizer que pôr nos estatutos que só se pode candidatar a presidente também alguém que tenha mais do que 40 ou 50 anos de vida e mais do que X anos de sócio sem interrupção de pagar cotas, etc., que são critérios que, na prática, aquilo que visam é defender o seu próprio pele e a sua própria pele, percebe? Portanto, claramente que a maioria do futebol não passa por aqui. A maioria do futebol passa por termos a capacidade de escolher a pessoa certa para ocupar os lugares certos, os lugares de destaque, e nomeadamente, neste caso, o lugar de treinador. E digo, Ruben vai ser sempre na sua vida 1000 vezes mais treinador que o Sapinto. Tenho muita pena, até tenho simpatia pelo Sapinto, mas quer dizer, já se mostrou claramente a competência, mais que não seja aqui, porque veja um jogador, um treinador que chega a um clube e que rapidamente com os jogadores a jogar melhor. O que se vê aqui logo não é questão propriamente da metodologia, mas a comunicação é que está aqui intrínseca, porque pôr um novo modelo de jogo a funcionar leva tempo.
E, portanto, não estamos já a ver isso completamente. Com o trabalho do Ruben vemos um bocado, vamos vendo cada vez mais, mas não se viu de repente e de um momento para o outro. O que se vê, claramente, é que os jogadores têm muito mais confiança nele do que tinham no Sapinto. E, ouça, isto, como por exemplo se viu também com o Bruno Lage e com o Rui Vitória. E, portanto, isto é inequívoco, está a ver? Enfim, infelizmente, parece-me que o Ruben é também mais treinador que o nosso Bruno Lage, infelizmente. Porque o que o leva a dizer isso? Eu vou dizer uma coisa, já agora queria só dizer o seguinte, que faz-me sentido, é preciso ter cuidado com este Braga. O Braga está bem orientado e vai-nos visitar à Luz dentro de 2 semanas, sensivelmente. E eu até teremos só de pensar nisto. Quer dizer, é uma semana depois de irmos ao Porto, só ver, e portanto tem que ainda melhorar mais as coisas, melhorar entre aspas. E eu acho que o Lage tarda, olha, o processo defensivo da equipa do Benfica é, além da tirando a pressão alta, que é uma coisa que me agrada, é assustador. O posicionamento é assustador. Os nossos, enfim, quando temos cantos ou quando temos livros contra nós, a não ser que a equipa seja, enfim, muito inferior ao Benfica, eu tremo por sistema. Temos problemas, enfim, entregamos com alguma facilidade a bola ao adversário em algumas teimosias e insistências do Bruno Lage, eu estou francamente desiludido com o treinador Bruno Lage, tenho que dizer, e estou desiludido. Olha, se calhar posso começar por falar um pouco do jogo com o Passos, porque tem um bocado a ver com isso e acho que se reflete tudo aquilo que eu quero dizer. Eu já posso dizer que gostei do jogo, acho que o Benfica teve alguns momentos brilhantes, sobretudo, enfim, nas suas individualidades, mais até do que o jogo jogado propriamente dito. O Benfica tem claramente uma equipa muito superior à esmagadora maioria das equipas da Primeira Liga e superior a todas, claramente, como já disse também. E isto viu-se, e tinha que se ver mais, a meu ver, mas viu-se e vê-se em campo. Quer dizer, de repente temos jogadores que resolvem o jogo de um momento para o outro com a sua qualidade, e maioritariamente com a sua qualidade individual, como foi no caso do Rafa. Então, pelo que nós vimos no jogo com o Passos, o Rafa vai jogar atrás do Vinícius, nesta, sei lá, não se chamemos-lhe o segundo avançado, podemos chamar-lhe o que quiser à posição, ele vai jogar como um jogador mais avançado atrás do Vinícius. O que eu acho muito bem, porque o Rafa é um jogador incrível, belíssimo, tem uma técnica incrível, tem uma aceleração única, porque o Rafa, se reparar bem, a aceleração do Rafa é tipo ímpar no mundo de futebol em Portugal, e mesmo quando começa a olhar para o mundo inteiro, o Rafa tem uma aceleração brutalíssima, para aquele tamanho de jogador que é, ele ganha metros, galga metros quando está a correr para o passo ao mesmo lado de um outro jogador qualquer. Além disto, o Rafa está com uma pertinência, já disse também na parte da finalização, que por exemplo a questão de 3 anos atrás não tinha, ou pelo menos não estava tão trabalhada, ou pelo menos eu não se sentia com tanta confiança. E neste momento o Rafa marca gols de toda a forma e feitio, faz assistências, uma vez mais neste jogo, e é um jogador absolutamente decisivo. Eu acho muito bem, acho que ele poderá jogar muito bem com o Vinícius, joga brilhantemente bem com o Pizzi, conhecem-se muito bem, e portanto é um jogador que faz sentido jogar naquela posição perfeitamente. Agora, o que é que me parece? Que com isto o Chiquinho encostou. E isto eu já não acho que seja, quer dizer, não acho que seja uma coisa tão boa quanto isso para já, porque parece que o Chiquinho é um jogador que traz sempre inteligência e visão, mais inteligência e mais visão ao nosso jogo do que outras opções. Portanto, mas eu consigo perceber que não podemos jogar todos ao mesmo tempo. De qualquer das formas, a ideia que me dá é que o Lage às vezes quer encostar alguns jogadores e quer deixar de contar com eles. Repare, e contar com outros. Por exemplo, o Sérvio percebe-se que se vai manter pelo 11 inicial e eu não acho nada mal, porque o Sérvio tem jogado muito bem, ele tem feito uma evolução ótima como jogador, por simples facto de jogar, não é? Porque o Sérvio, ao que julgo, também era dos que se queixava que com o professor Vitória não aprendia nada e que tinha desaprendido desde que tinha chegado ao Benfica, mais do que aprendido, e de repente agora está a jogar muito melhor, está a procurar muito mais o jogo interior, não sei se isto deve ser por indicação do treinador, como é lógico, mas está a conseguir ser muito mais pertinente, faz passos, sem ser o centro tolo para a área, tolo e cego, faz passos com muita pertinência e, portanto, neste momento sinto que o Sérgio é um jogador valiosíssimo para o nosso plantel. Não parece que tenha que ser titular indiscutível em todos os jogos, mas parece-me que é um jogador muito, muito importante. O Chiquinho, como lhe disse, é encostado à boxe. E veja, no caso do Weigl, por exemplo, parece que o Weigl vem para sentar mesmo de vez o Florentino, quer dizer, tipo, para mim é também surreal, e
a segunda parte do surrealismo da chegada do Weigl é libertar o Gabriel de forma a que este possa ir para outras zonas do terreno e fazer algumas palermices sem nexo a que já nos vai habituando. E eu gosto de algumas coisas do Gabriel, vou dizer, ao princípio até gostava bastante mais dele, mas o Gabriel irrita-me. Irrita-me porquê? Porque aquele chutão que ele faz, que o Lage deve achar que são as bolas que andam guiadas para galgar metros no terreno e para pôr o jogo, sei lá, X metros à frente, com pertinência, aquele chutão que ele faz, aquilo que acontece é que, claro, sistematicamente está a entregar a posse de bola ao adversário e está a entregar a iniciativa ao adversário. E, ou seja, eu acho que o professor Vitória deve ter deixado um vírus qualquer na luz, alguns pelo balneário, e este vírus poderá ter sido apanhado pelo Bruno Lage. Eu acho que o Lage deverá ter sido contagiado por uma tipo rara de vírus que só dá nos treinadores de futebol, que é o vírus bombos ignóbilis. E portanto, o Lage aparenta ter todos os sintomas iniciais de uma crise de bombite ignóbil aguda. Ou seja, estamos a bombar bolas para a frente. Eu não sei se isto tem cura, vou-lhe dizer, espero que sim. E bolas para a frente que fazem o que eu estou a dizer, que é quando eu faço um chutão, bem, pode ter pertinência. E todos vimos este ano o Liverpool a fazer passos de parte de trás da defesa, da parte do terreno cá mais atrás, recuada para a frente e que dão em golo. Quer dizer, mas o Liverpool é o Liverpool e aqueles jogadores são aqueles jogadores e aquele momento de jogo é aquele momento de jogo. Aqui o que eu vejo é que o Gabriel, a decisão do Gabriel está longe de ser boa e o Gabriel está longe de decidir bem. Eu sinto que a cura para esta questão viral está no banco e chama-se Tarapte. Ou seja, acho que era fundamental para a cura do nosso treinador que ele tomasse um suminho marroquino, porque estes suminhos vêm cheio de discernimento e de pertinência, que tem muito mais pertinência ao jogo do Tarapte do que do Gabriel. É pleno de inteligência e posicionamento, é melhor, defende melhor do que o Gabriel, a meu ver, embora possa não parecer, porque se calhar não é tão vistoso e as entradas não têm o mesmo tipo de efeito, mas claramente que o Tarapte defende para mim muito melhor que o Gabriel e acrescenta em qualidade ao nosso jogo. E ainda tem um extra que é o Gabriel tem uma cabeça que aquece facilmente e o Tarapte não, estranhamente, porque teve aqui anos e anos a não jogar e a curtir e a sair à noite e beber uns copos com a malta, e de repente quando voltou a jogar ele vem com uma grande responsabilidade. O Gabriel é um bocado inconsequente às vezes, mas e a cabeça ferve rapidamente. Olha, eu começo a reparar que isto pode ser impressão minha, mas eu acho que não é. Eu começo a reparar que alguns jogadores das equipas adversárias já vão entrando em campo um pouco com a lição bem estudada para irritar o brasileiro com pequenas coisas. Toquezinhos, faltinhas, agarrões, etc. E conseguem fazê-lo bem com relativa facilidade. Portanto, eu tenho algum receio que o Gabriel passe a ser um ponto fraco na nossa equipa, em que os jogadores sabem que vão lá bater devagarinho, aos pouquinhos, durante X tempo, e que ele vai perder a cabeça. E então qual é que acha que pode ser o ponto fraco, neste caso de Tarapte, no entender do treinador, para o preterir relativamente a Gabriel? Ou seja, eu acho que é mais qual é que é o ponto forte, infelizmente, eu vou lhe dizer, mas infelizmente mesmo, eu acho que Lage tomará a sua decisão baseada em montanhas de circunstâncias distintas e poderá, se calhar, se ele enumerasse e se justificasse essa decisão, enfim, não perante uma conferência de imprensa, mas perante um conjunto de pessoas à porta fechada, eu se calhar enumeraria, sei lá, 5, 6, 7, 10 razões diferentes. Mas, na prática, o que eu acho é que o Lage gosta um bocadinho deste deste bombear de bolas para a frente. Acho que ele acha que isto é bom para o nosso futebol e acha que isto é produtivo e verá seguramente as coisas de uma forma completamente, enfim, distinta e diferente daquela que eu vejo. Porque se eu comparar, enfim, naquilo que um jogador traz e outro também, eu não quero estar aqui a descascar no Gabriel por sistema e a dizer que é um péssimo jogador, porque não é, na verdade, não é um péssimo jogador. Eu acho que o Tarapte é melhor jogador que o Gabriel, ponto final. Não acho que é péssimo. O que me parece é que, por mais voltas que eu veja, eu não vejo, por exemplo, uma qualidade defensiva superior do Gabriel. Ele pode parecer que é mais, mais interveniente no processo defensivo, porque ele dá um bocadinho mais de pau e mexe-se um bocadinho mais. Mas o Tarapte é muito mais inteligente, eu já ouvi antecipar-se imensas vezes. E só o posicionamento do Tarapte já mostra
ele está a anos-luz à frente do Gabriel. Portanto, eu acredito que existam muitas razões por trás disso, mas eu temo que a razão principal seja aquele bombo que eu estou habituado a ver, que já estava habituado a ver, enfim, com o Vitória, e que vejo ainda de vez em quando, menos, felizmente muito menos, mas que vejo ainda de vez em quando na nossa equipa. E eu esperava que não fosse isto, mas eu acho que é, sinceramente. Pronto, E acha que acabou mesmo por ser esse o fator mais saliente do encontro com o Passos de Ferreira? Não acho que foi, por acaso, se me perguntar especificamente deste jogo em específico, eu não acho que esse tenha sido o fator mais... Eu acho que este jogo é resolvido, a meu ver, uma vez mais pelo Rafa. Pronto. E o Benfica teve uma boa produtividade, ainda valeu uma outra bola que foi ao ferro, mas o discernimento acaba sempre por vir de poucos jogadores no nosso plantel, que é ou vem do Pizzi ou vem do Rafa, que são os nossos dois jogadores mais evoluídos. Aquilo que eu sinto é que eu não consigo dizer, se eu tivesse tirado o Gabriel e tivesse posto o Tarap, como é que teria sido o jogo? Eu sei, não sou adivinho, não sou bruxo, não consigo dizer, mas eu acredito que a pertinência teria chegado. O último passo, por exemplo, do Tarap, para mim é 1000 vezes melhor do que o do Gabriel. Portanto, eu não vejo que um bocado de alguma inconsistência deste jogo que se possa pôr toda ela em cima dos ombros do Gabriel, porque isso seria muito injusto, se quer até dizer, não é como é lógico. Este ponto que eu foco na questão do Gabriel tem apenas a ver com o facto de eu achar que o Tarap acrescenta muito, mas muito mais do que o Gabriel. É só isso. E dá-me ideia que eu acho que tem algumas... Não sei, mas alguma ideia preconcebida e algum preconceito com alguns jogadores, percebe? Isto custa um bocado dizer, mas parece, porque pelo sistema... sei lá, a insistência com o Seferovic, por exemplo, durante tanto tempo, em vez de dar uma hipótese ao Vinícius durante o início deste campeonato. Eu gosto de Seferovic, eu dizer, acho que ele tem um jogador inteligente, etc., mas ele voltou a falhar um golo, um possível golo, mas de forma escandalosa e clamorosa à frente da equipa, da baliza do Passos, quer dizer, sem ninguém à frente. Portanto, qual é o ponto de lança que falha isto? Ok, uma vez todos falham, duas, mas por sistema, nós vemos o Seferovic a falhar golos que qualquer pessoa marcaria. Portanto, qualquer entre aspas, isto é tudo entre aspas, como é que mas com um bom ponto de lança tem a obrigação de marcar. E, portanto, estas insistências do Bruno Lage a mim cheiram muito mais a teimosia propriamente dita do que, sei lá, uma idiosincrasia de um treinador ou até uma ideia bem definida de o Seferovic joga porque A, B, C, D, E. Não, tem a ver um bocado com os treinos, o que gosta nos treinos e depois não gosta muito do jogador e põe a jogar. Não será para concluir também que já o tempo escasseia, Seferovic beneficia do crédito de ter sido também determinante na conquista do título na época passada, ter sido inclusivamente o melhor marcador da prova? Eu acredito que sim, mas ele não se pode esquecer de que o ano passado tinha lá dois jogadores, um chamava-se João Félix e outro chamava Jonas, a jogar com o Seferovic na maior parte das vezes, quer dizer, e portanto o Bruno Lage tem que, uma vez por todas, assumir que ele tem uma quarta parte de importância grande na nossa conquista do campeonato do ano passado, sobretudo por ter posto os jogadores a jogar na posição em que deviam jogar, mas quer dizer, não se pode esquecer dos dois génios que lá estavam dentro a dar as bolinhas e por exemplo nos deram uma vitória no Porto, quer dizer, foi o João Félix que nos deu a vitória no Porto, não foi o Bruno Lage. Portanto, acho que ele tem que pensar, tem que conseguir pensar. Já agora deixe-me só dizer uma última coisa, muito rapidamente. É mesmo muito rapidamente, temos já 28 minutos. É só para dizer que continuamos a precisar de um guarda-redes. Eu aqui continuo a precisar de um guarda-redes e continuo a precisar de ir buscar um guarda-redes neste mercado de inverno. Pronto, era só isso que eu queria dizer. E é então desta forma que concluímos o comentário com assinatura, hoje assinado então por Filipe Rebelo.